E aí, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aí então com o Plano de Estudos Tutorados, volume 2, né? O PET, ok? Hoje vamos falar aí sobre a semana 1. Então pegue o seu caderno e vamos fazer juntos as atividades aí da semana 1 do PET, de História, ok? Páginas 62 a 66, ok? Vamos lá! A gente vai falar, pessoal, sobre o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII, por toda a Europa. Pessoal, o termo renascimento, hoje, né, há uma discussão de se ele deve ser utilizado ou não. Por quê? Quando a gente fala que uma coisa renasceu, significa que ela tem que ter morrido, né? E por que que surgiu essa expressão, né, esse termo renascimento? Porque acreditava-se que no período da Idade Média, né, não se tinha produzido grandes coisas, né, que a arte, que a cultura, né, que a ciência, ela estava morta, né, e o Renascimento ele vai vir e vai trazer uma nova forma de ver o mundo, né. Hoje a gente sabe que na verdade não é bem assim, né, que no período da Idade Média também foram produzidas grandes obras, né, que houve sim uma mudança, mas não quer dizer que antes estava morto. Bom, mas vamos falar aí sobre o Renascimento. Então, o Renascimento, pessoal, vai ser esse movimento, ele vai ser cultural, mas ele também vai ter outras vertentes, né? E a gente vai comentar um pouco sobre as características desse movimento, ok? Vou até gravar uma aula especificamente só do Renascimento para vocês. Depois eu vou colocar ela aqui no canal, quem tiver interesse de assistir ela, ok? Mas vamos falar aí sobre uma diferença, né? O que é o Renascimento? Qual que é a diferença que tem da arte do Renascimento para a arte medieval? Aqui a gente tem duas imagens. Uma imagem do período medieval, né? Uma gravura do período medieval, representando aí as três classes sociais. E do lado a gente tem a famosa Mona Lisa, né? A Mona Lisa pintada aí pelo Leonardo da Vinci, né? Presta atenção nessa gravura que vocês podem perceber que não há uma preocupação em passar a realidade exata, né? Então, quando o cara foi fazer essa gravura, ele não estava preocupado. Olha, eu tenho que fazer a proporção, olha os dedos, olha a posição do pé, né? Não tem uma profundidade, não dá para você ver o que tem atrás, o que tem na frente, né? Então, essas são características da arte na Idade Média. Já o Renascimento, ele vai trazer novas técnicas de pintura. Então observa como a Mona Lisa você consegue ver uma profundidade, você consegue ver que tem uma coisa lá no fundo, né? E as feições, né? O rosto dela é bem mais próximo do que do real. Aqui tem um outro exemplo de uma comparação aí entre uma mesma cena retratada na Idade Média e no Renascimento. Olha só, as duas gravuras ao lado retratam o famoso momento da última ceia, o último momento de Jesus com os apóstolos, antes de ser crucificado. Acima a representação feita durante a Idade Média, abaixo a obra de Leonardo da Vinci, um dos principais nomes do Renascimento. Então observa como que antes, né, você passava a informação, né, você representava a imagem, mas você não tinha uma preocupação com a realidade, né? Agora a imagem de baixo é muito mais detalhista, né? Você tem novas técnicas de pintura, ok? Então o Renascimento, né, nas artes vai ser justamente isso, né? Novas técnicas que vão ser implementadas buscando uma maior realidade nas obras. Bom, agora vamos para as atividades aí, ó. Na número 1, o renascimento cultural trouxe para o contexto da época em que ele acontece uma nova forma de ver o mundo e de conhecer a arte, em diversas frentes da produção cultural. Muitos artistas se destacaram e são conhecidos até hoje, como é o caso de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e Rafael Sanzio, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luís de Camões, entre outros. Na pintura, novas formas de pensar, essa produção artística marcaram a época, principalmente pelo contraste nos elementos que a compunham, quando comparada com o período medieval. Então, em várias outras esferas culturais, né, na literatura, a gente vai ter também uma mudança, mas essa atividade vai focar aí na pintura, ok? Então a gente tem duas imagens aí, né? Uma imagem seria a Alegoria da Primavera, tinta a óleo, né, do Botticelli, e uma iluminura do século X, A1 e A2. Qual que é qual aí? Aí vocês vão colocar do lado qual que vocês acham que é cada uma delas. Então, essa primeira aqui, ela é o quê? Ela é a número 2. Isso aí, é a iluminura do século X, né? Olha as características medievais aí dessa pintura.
E a do lado, essa aqui seria a número 1, né? A alegoria da primavera, já do período do Renascimento. Agora, pessoal, ele pede para vocês compararem, através de um quadro, a pintura medieval da pintura renascentista. Aí eu trouxe algumas características aí para discutir com vocês. Na pintura medieval, está associada à religiosidade, então a maioria dos temas eram ligados à religião. Desproporcionalidade, o que é isso? Não tinha proporção, né? O cara ia fazer o desenho, ele não pensava no tamanho do pé relacionado com o tamanho da cabeça, né, do carinha que ele estava desenhando lá. Dividida em 2 grandes grupos, a românica e a gótica. Né? A gente vai ver isso na aula que eu vou passar para vocês. E não há preocupação com representação realista. Não é uma ideia de representar exatamente o que se está vendo. Né? É uma representação, né? Mas não é uma representação igualzinha, realista ao extremo. Essa aí é a pintura medieval. E a pintura renascentista? Utilização de perspectiva, que é essa ideia de profundidade, né, de uma coisa que está atrás, uma coisa que está na frente. Diferença de luz e sombra. Então você pinta um lado mais, outro lado menos, né, para dar essa impressão. Próxima da realidade. Influência da arte grega. A gente vai ver que o Renascimento vai ser muito influenciado pela arte grega, né, a arte clássica, vamos dizer assim, novas técnicas de pintura e preocupação com anatomia e proporcionalidade, né, com proporção do corpo, com proporção das coisas que estão sendo pintadas, ok? Então completem o quadro de vocês. Pessoal, agora vai falar um pouco do Renascimento comercial. A gente viu que no período medieval o comércio ele quase desapareceu. Ele não chegou a desaparecer, mas ele quase desapareceu. No período do Renascimento, a gente vai ter aí o comércio renascendo, a gente vai ter as cidades crescendo, né, as pessoas indo para as cidades para realizar o comércio. Na época, pessoal, era muito comum as feiras. Né? As feiras eram o quê? Eram grandes concentrações de comerciantes que aconteciam em determinadas épocas do ano em determinados lugares. Né? Então, as pessoas sabiam que em tal região, em tal data, os comerciantes vão para lá. Né? Então, uma grande quantidade de pessoas iam lá realizar o comércio, ok? Então, esse texto aí falando sobre o renascimento comercial. Dei uma lida nele aí. E depois, a gente tem aí algumas perguntas, ok? E aí tá perguntando, olha só, olhando para a nossa sociedade atual, qual o papel do comércio? Você acredita que ele continua fomentando o fortalecimento das cidades? Hoje o comércio é feito só nas cidades? Qual que é o papel do comércio? Ele é importante? Ele não é importante? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Você sabe quais impostos que os comerciantes têm que pagar? Em tempos de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido tema de muito debate. Como você analisa essa questão? Você acha que o comércio tem que continuar aberto ou não tem que continuar aberto nesse período aí da pandemia? O que esse período pode nos trazer em termos de revolução comercial? Qual a mudança que a gente está vendo aí? Está pedindo para vocês construírem um parágrafo respondendo essas perguntas. Lembrando que não precisa responder todas, né? É mais para vocês fazerem um comentário aí, né? Um parágrafo comentando a situação do comércio, né? O comércio hoje, vocês podem perceber que, né, aí pergunta, por exemplo, da revolução comercial que temos hoje. Hoje a gente tem um crescimento muito grande de vendas online, né? Então a gente consegue comprar e receber na nossa casa os produtos. E isso aumentou ainda mais agora, né, que as lojas estão tendo fechadas. O comércio, antes eu falei das grandes feiras que tinham. Hoje em dia precisa dessas grandes feiras. Você precisa de um lugar específico para ir, você precisa de ir para outra cidade para comprar o produto que você quer, ou tem uma forma de você comprar aí da sua casa. Né? Então, construa um parágrafo aí comentando sobre isso, beleza? Pessoal, a próxima tá falando aí, né, sobre o provérbio alemão, o ar da cidade liberta. É um termo clássico para caracterizar a liberdade que o surgimento das cidades no final do período medieval foi capaz de garantir à população da época. Então, quando as pessoas viviam no feudo, né, elas tinham que ir lá respeitar o senhor feudal, tinham que obedecer ele. E quando elas viviam nas cidades, elas eram mais livres, né? Então, por isso o ar da cidade liberta, ok? E aí tá pedindo para vocês aí embaixo, olha só. Analise a importância do fechamento dos comércios e das mudanças de rotina nas cidades no combate à Covid-19. Por que é importante fechar o comércio aí para combater a Covid-19? Essa aí também uma resposta pessoal, ok?
Pessoal, a número 4 aí está falando sobre o movimento humanista. O movimento humanista do século XV corresponde ao movimento filosófico, moral e estético que teve como principal característica trazer para o centro das discussões o papel que o ser humano tem na sociedade. Daí surge seu nome. Do latim, o termo humanus significa humano. Em resumo, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser, indo na contramão de tudo que se pensava até o momento. O pensamento humanista trazia uma nova forma de olhar para o mundo. Então, pessoal, o que vai ser o humanismo? O humanismo vai ser um movimento que também vai surgir aí junto com o Renascimento e ele vai trazer o homem para o centro, o ser humano para o centro. Porque antes a gente vai ver que as coisas eram explicadas basicamente pela fé. Era a vontade de Deus que explicava tudo. E agora não, o humanismo ele coloca o ser humano como centro de tudo. E aí a gente tem uma imagem muito famosa que é o homem vitruviano e do Leonardo da Vinci, de 1590. Bom, então aí a gente tem o homem vitruviano e a gente tem aí uma pergunta. Analise essa imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela, de que forma ele se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Então, pessoal, qual que é a mensagem aí que essa imagem ela tem para passar para a gente? Essa imagem, pessoal, ela tem a ver com proporção, com o corpo humano, com o ser humano. Então, ela coloca o homem no centro, Então, é todo um estudo sobre o corpo humano, sobre a proporcionalidade, Então, como que isso tem a ver com o humanismo, Então, é o seguinte, olha só. O humanismo é a filosofia que coloca os humanos no centro do mundo. E o homem vitruviano representa a ideia clássica do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. Então, o homem vitruviano, ele justamente representa esse ideal de equilíbrio do ser humano no centro. E como que isso contrapõe ao período medieval? Que no período medieval o centro de tudo era Deus, ok? Então, essa aí é a resposta, Vocês vão colocar aí que o homem vitruviano representa esse ideal do homem no centro, um ideal de equilíbrio, de beleza, de harmonia. E ele se contrapõe porque no período medieval, no centro estava Deus, ok? Bom, pessoal, bons estudos. Quem quiser entrar em contato comigo aí tem meu Instagram, o meu e-mail. Meus alunos aí, por favor, mandem as atividades no WhatsApp ou no meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Se inscreva no canal, coloque o joinha e pode comentar aí embaixo o que vocês estão gostando. E até mais. Bons estudos aí. Até a próxima, pessoal.